Olá, eu sou Caio Inácio e esse é o canal Não Me Deixe Falando Sozinho. Hoje eu trago para vocês o programa gravado com o percussionista Betinho Sodré. Então curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho que está embaixo. Estou recebendo aqui hoje o grande Betinho Sodré, percussionista, sonoplasta e professor. Obrigado pelo convite, cara. Obrigado, Vinos. Então, bom, começamos com esse som aí, esse samba, essa improvisação, como a gente sempre começa as lives aqui, de um jeito bem informal, curtindo mesmo o som, a ideia é esse clima de jam mesmo. E, bom, mas a primeira pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, eu vou fazer para você, você tem uma história aí, a gente vai falar durante essa live sobre a sua história como professor, como nessa área didática,
e dos musicais, de toda, né, quem conhece, muita gente conhece o trabalho do Betinho, quem está aí assistindo, mas como começou para você a percussão? Como que apareceu a percussão na sua vida? O que te levou a tocar os tambores? É o seguinte, eu, quando era novo, tinha uns 12 anos por aí, se não me engano, comecinho da década de 70, eu tenho uma irmã mais velha que eu, e eu sempre saía com ela, né? E aí, a primeira casa noturna que eu conheci, assim, a primeira vez que eu saí, foi o Jogral. O Jogral da Rua Maceió. Não conhecia o Jogral da Rua Andava. Eu conheci o segundo, que era da Rua Maceió. E aí entrei, todo encantado com aquela coisa, casa noturna, né? Regional do Evandro tocando, Filó, enfim, um casting maravilhoso. E a atração da noite era Marília Medalha, Incrível. coisa que a maioria da galera mais nova nem conhece. Tive a oportunidade de tocar com ela, de gravar um disco com a Marília Medalha e fazer programa ensaio, alguns shows no Sesc. Ensaio. Maravilhosa. Maravilhosa. E ela estava no auge, né? E aí eu tô sentado lá e eu me encantei com um cara que estava sentadinho ali, tocando num canto de uma mesa, com uma luzinha. Se eu fechar o olho, eu vejo a imagem ainda, né? Cheio de instrumentos, cheio de efeito, eu me encantei com aquilo. Esse cara é o Papete. José de Ribamar e Viana, um percussionista maranhense, muito importante, não tão conhecido aqui, quer dizer, durante um período, década de 70, década de 80, ele era bastante, chegou a considerado o melhor do Brasil, aí ficou fora um tempo, tocou com o Sadal Watanabe, gravou e tal. Tocou com o Toquinho algum tempo, né? Muitos anos. Almir Sater. Muitos anos. O primeiro solo de conga foi justamente no show 30 anos Toquinho Vinícius, que eu fui assistir, ele começava o show, tinha um solo enorme e tal. E aí, na verdade, é isso, o Papete se tornou a minha primeira e com certeza a maior referência. Passado o tempo, eu fui mexendo, fui fazendo não sei o quê, entrei na faculdade, eu sou arquiteto. Ah, que legal. No final da faculdade, eu comecei a tocar na noite para pagar, justamente para acabar o curso. Só que aí a coisa foi muito rápida, porque eu comecei a tocar, já caí no Clube do Choro, no Clube do Choro já fui para o Regional do Evandro, acompanhando toda a velha guarda, eu toquei com quase todos. Né? O primeiro show que eu fiz, não foi com o Regional do Evandro, foi com outro regional chamado Bachorando, foi com Moreira da Silva. Incrível. Né? Samba de break e tal, primeiro show. E aí fiquei com as duas profissões durante muito tempo. Muito tempo eu fiquei com as duas profissões. Aí a música acabou tomando conta, o Collor decidiu por mim. Eu tive que parar o estúdio, fiquei só com a música e aí fui desenvolvendo outras coisas. Mas a minha primeira referência e maior é o Papete. Eu passei a conviver com ele, porque ele se tornou muito amigo da família. Aí comecei a viajar com ele, eu ia para estúdio com ele. Ele gravando e eu vendo, né? Quando eu fui gravar as primeiras vezes, o estúdio não era um assustador. Eu tinha um certo... já estava inteirado. Depois teve outro, que assim, o Oswaldinho da Quick é outra grande influência. Grande Oswaldinho. Esse mais de tocar mesmo com ele, e como era o sistema antigo, né? Você aprendia vendo e tocando com os caras. Porque aí ele vinha, puxava a orelha, consertava você, vai, toca aí, moleque. Aí não, né? E você aprendendo. Então, eu diria que principalmente esses dois. O Papete na percussão geral. Né? E o Oswaldinho na coisa do samba. O Papete veio de toda aquela história do boi lá do Maranhão, né? Então é engraçado porque eu aprendi a ver música do Norte antes de samba, tudo, quer dizer, por causa, né? Por causa de... Aí depois Toquinho, aquela história toda, e eu trabalhei de produção em show do Toquinho também. Ah, que legal. Eu trabalhei numa empresa de produção, fiquei 2 anos no Tuca, direto. Né? Toquinho, MPB4, Mercedes Sosa, Seu Valença, todos os shows que tiveram no Tuca, eu estava de assistente de produção. E aí foi outro período maravilhoso. Esse show do Toquinho que eu trabalhei era o Toquinho, eu e Djalma Correia.
Nossa, outra Muito, influência muito incrível, som, né? muito som. Djalma Correia também pouco conhecido pelos percussionistas, né, atualmente. Pouco Né? conhecido. É aquela Um cara história de de extrema sempre. importância, vale resgatar. Tá vivo ainda, já o Papete já se foi, né? O Papete Há foi. alguns anos, acho 2 que anos. 2 anos, Dois né? anos. O Djalma ainda está por aí. Se Djalma ou alguém conhece o Djalma estiver ligado aí, a gente quer trazê-lo aqui também. É uma influência muito forte para mim também. Queria muito trazer o Djalma Correia aqui, Muito. né? E eu sei que ele morava ali pela Pompeia, eu não sei por onde ele anda. Faz muito tempo que eu não vejo. Também, eu não tenho notícia faz muito tempo. Se alguém tiver notícia do Djalma Correia, entre em contato com a gente que a gente quer trazer ele aqui numa live também. É complicado, né, Caio? Porque você vê, Naná Vasconcelos demorou muito para o pessoal descobrir. Uhum. Ayrton Moreira, nem sei se foi descoberto do jeito certo ainda. Né? Paulinho da Costa é o cara que, com certeza, é o cara que mais gravou. Gravou de tudo. De Michael Jackson, Tolkien, é tudo. As pessoas não conhecem. Não conhecem. Estamos falando de estilos completamente diferentes. Né? Então tem essa história de não ter muita... Tem gente que, justamente, né, conhece Giovanni Hidalgo, conhece Xanguito e não sabe quem é Papete, não sabe quem é. É complicado isso. Mas você sabe uma coisa que eu até comentei com o Vinas a semana passada, a gente foi falar com o Ayrton, a gente quer trazer ele aqui logo aí, e você que é professor também, e para outros professores que estejam ouvindo, eu sempre nas minhas aulas, quando dei aula assim para grupos, eu sempre procurava trazer esses caras para uma audição. Então, por exemplo, eu sempre terminei minhas aulas em grupo, principalmente, dando sugestão de algum percussionista, principalmente esses caras. Esses caras antigos, esses caras que as pessoas já não conhecem. Não o Giovanni Hidalgo, ou o cara que é do cara do momento, mas assim, esses caras que foram importantes na minha formação. Para até que os percussionistas tenham uma análise, né? E aí, logicamente, você tem aquela análise do tipo, é uma outra geração, o jeito, assim, eu falei do Giovanni, Giovanni mudou toda a concepção da percussão, porque começou aquela coisa da rapidez, o próprio Café que teve aqui. O Café que teve aqui... ele falou sobre isso, a gente estava comentando sobre isso, que onde o Giovanni chegava, né, e hoje ainda chega, ele muda, né, porque as pessoas começam a tocar igual, querer tocar igual a ele, porque tem a coisa da rapidez. Então hoje eu vejo muitos grupos de percussão e coisa e tal, os percussionistas buscando essa rapidez, a técnica só pela rapidez. E esses caras que a gente está falando, todos eles são pela musicalidade. Né? Então hoje o cara, às vezes, o Ayrton tocando, ou o Djalma, e fala, mas ele não é tão rápido, né? Mas a musicalidade, o Paulinho da Costa mesmo, já ouvi muitas... Nossa, o Paulinho da Costa questões é um shake. É um detalhe, assim. O Naná, né, era assim também. Naná, que melhor toca silêncio, né? É a teoria de John Cage, né? Aproveitar isso. E é isso que era importante estudar. Porque você ouvir tudo, aí para você achar o seu. O que eu sinto é muita falta de identidade, fica a cópia. Né? Fica a tentativa, no caso do pandeiro. Quando surgiu o Marco Suzano, quer dizer, eu conheci o Marco Suzano antes dessa timbragem do pandeiro. Né? Aí todo mundo quer tocar aqui no Marco Suzano. Já tem o Marco Suzano. Já tem, assim, acrescentar algo outro, mesmo. Lógico, você pega, você estuda o estilo, você vê, mas aí você acha o seu. Né? Isso é importante. Uma coisa que eu gosto também é utilizar os instrumentos de formas diferentes, né? Aproveitando outras sonoridades. E aí, voltando àquele mesmo paradigma. Daí, né?
um paradido. Mesmo. Porque isso é o som que tem que ter. Essa matriz, isso tem que ter. Porque todos fazem. O surdo faz, a caixa faz, o tamborim faz, todo mundo faz. Então é isso que tem que ter. Não adianta querer decorar levadas. Você vai, escreve, põe 20 levadas de samba. Se você não tem na cabeça, por exemplo, aqui você tem as vozes do surdo, da caixa, do ripenista, né? Vai mudando, né? Você tem que ter essas vozes na cabeça. Quais as possibilidades do surdo, quais as possibilidades da caixa, do tarol. E aí você constrói. Não é o djembe no a sua utilização normal. Dá para fazer com a mão também. Muito legal. Tamborim, carreteiro, surdo, e você vai... Você coloca tudo aí num instrumento só. Né? Porque, além de gostar, eu não sou um djembe folá. Eu não sou um cara especialista. O djembe folá, só para explicar para a galera, é o cara que toca o djembe na África, ele é chamado de djembe folá. É o solista, né? É o solista, é o especialista. Então, eu não tenho essa vivência, essa desenvoltura. Eu vou jogando tudo para minha zona de conforto. Legal. Então, samba, baião, eu vou usando os instrumentos, eu não vejo problema nisso, de você pegar e utilizar um instrumento num outro contexto. Eu acho que é por aí. Assim como eu gosto muito de utilizar os instrumentos em outro contexto ou com uma outra sonoridade, quer dizer, o pandeiro caixa, o pandeiro chimbale, depois a gente talvez com a guira, né? É uma coisa que eu gosto. Então são duas coisas. Primeiro, a essência, qual é a matriz, qual é a célula rítmica daquele gênero. Você vai abrindo depois os timbres. Aí aqui é a mesma coisa, né? Surdo de primeira, surdo de segunda, surdo de primeira. Você já tem aqui essa primeira, segunda e corte. Mesma coisa, é isso, é abrir aquilo num outro contexto, num outro instrumento, entendeu? Uma coisa que eu acho importante com relação ao que você está falando, eu observo muito isso e vejo, sempre sou muito atento ao que está rolando, quando o pessoal me manda vídeos, às vezes eu vejo na internet, ou no show que eu vou. E dentro disso que você está falando, uma coisa que eu percebo, que às vezes você vê um percussionista usando um instrumento que não é daquele contexto, mas ele não tem a menor noção daquele instrumento que ele está tocando primeiro, que tem uma técnica específica, e o que ele está trazendo para cá, né? Então como é que eu vou dizer? O porquê, né? Esse crossroads, essa palavra, Vinos me corrija aí.
esse feedback, não sei se seria essa palavra, é sair de volta, né? Quando você, então, por exemplo, você é um professor e você, logicamente, estuda cada ritmo, né? O merengue é o merengue, o som é o som, o samba é o samba, o caquilambe é o caquilambe, o maracatu. E aí, dentro disso, você, a partir desse conhecimento que você tem, você pode aplicar essas coisas. O que às vezes eu vejo acontecer é um cara que às vezes não tem a menor noção do timbre, é o mau aproveitamento do instrumento. Quer dizer, você acaba tirando o máximo de aproveitamento daquele instrumento quando você conhece, você estudou heel finger, a técnica de conga, e aí você pode tocar como atabaque, como conga, não interessa. Sim, assim como djembe, quer dizer, quando você fala, não sou um djembe falar, mas você conhece a técnica do djembe. E aí, a partir disso, você aplica o seu conhecimento rítmico num instrumento que não é aquele, né? Eu acho que os grandes caras que... o Ayrton era muito isso. A gente fala assim, o Ayrton não sabe tocar samba, eu já vi comentário. Pô, o Ayrton nunca sabe tocar samba, cara. Ele foi o cara, né? Ou o Paulinho da Costa toca conga de um jeito que não são os cubanos. Assim, aí dentro disso, para você ter uma ideia. Quando o Paulinho surgiu, os cubanos não podiam tocar em Cuba. Quando os brasileiros, a gente falou sobre isso com o Café também, quando os brasileiros pintaram nos Estados Unidos, o Ayrton, o Djalma, que né, o Robertinho Silva, o Paulinho da Costa, Dom o Café, né, que está lá há 35 anos, os cubanos não tocavam nos Estados Unidos, tinham bloqueio a Cuba e eles não podiam tocar, eram proibidos de tocar. Então você vê uma defasagem muito grande de percussionistas cubanos nos anos 70 e 80 no pop. Depois começou a vir o Luiz Conte, aí o Giovanni, mas tem um período que não tem o percussionista cubano, porto-riquenho, principalmente o cubano. E aí onde o brasileiro tomou conta, trazendo essa bagagem brasileira, do som brasileiro, da criatividade, que é o nosso forte, e a ritmo que a gente tem, que é muito rica, e também trazendo a onda de conga. O Paulinho da Costa tocava conga de um jeito diferente. Ele influenciou o Luiz Conte, que é porto-riquenho, né, cara? Veja só, né? O jeito de tocar, porque o Luiz Conte trazia aquela bagagem do Rio Finger, do tumbal mesmo, e tem um videoaula que você deve conhecer do Luiz Conte para LP, que chama Studio Percussionist, que ele fala que ele, quando chegou, ele começou a fazer... Aí o produtor falou, não, mas eu não preciso dessa mão aqui. Mais marcado, porque já tem o chimbal, já tem todo um contexto. Então, isso foi, eu acredito que tenha sido criado pelo Paulinho da Costa, de trazer uma sonoridade necessária para o som, enxugar e não usar a técnica toda cubana, mas ele sabia, e todos eles, o Ayrton tocou conga, apesar de ele ter falado que nunca foi congueiro, mas tem sons dele que tem conga. Talvez ele usasse como um atabaque, como uma sonoridade mais brasileira do que de conga, precisamente, né? Como eu vi o show recente dele usando timbales, mas de um jeito dele também. Então, assim, esse conhecimento para os percussionistas, um toque, é fundamental. Porque às vezes o cara chega e fala, o cara fazendo qualquer coisa, né? E aí não tem sentido nenhum, né? E tem uma coisa, esse é um lado, e tem um excesso de academicismo também, que gera isso também. Aprende um negócio, mas não sabe aonde colocar. Aonde colocar. O Ayrton Moreira fala o seguinte, tem 2 jeitos de tocar cuíca. O jeito que eu toco e o jeito certo. Porque ele usa o dedão. Né? Ele não faz isso aqui. O que é legal é que antigamente você tinha mais liberdade para criar. Então, é tal história. Você ouvia os sons e você tentava reproduzir aqueles sons e acabava descobrindo a sua sonoridade. Vai também de encontro aquilo que eu falei. O oposto disso é a tentativa de Xerox, né? Fica tentando repetir, mas fica ali. Não chega ao ouvido. Para no mecânico. E se para no mecânico, você não descobre a sua sonoridade. E não adianta, cada um é de um jeito. É muito particular, né? É muito particular, entendeu? Eu acho muito importante você... Tem gente muito jovem... Não, porque isso é meu som. Você não desenvolveu ainda, cara. Calma. Ouça mais. Ouça os outros. Ouça os outros. Por isso que é fundamental ouvir, né, cara? Conhecer a história. Favor. É fundamental. Ouçam quem já veio antes, porque senão você não vai saber aonde você está e para onde você quer chegar. Mesmo que você chegue, você não vai saber que chegou. É mais ou menos isso, é o cachorro correndo atrás do carro. Se um dia ele alcançar, ele não vai saber o que fazer. Tem que tomar cuidado com isso. É legal é fundamental, viu, gente? É legal a parte acadêmica,
aprender a ler, né? Que é uma coisa que não tinha também, né? Lá nos anos 70 e tal. Ler, o percussionista ler, né? Nossa, é importantíssimo. Mas não pode parar aí. Tem que retomar ouvido, sonoridade, a essência. Ouçam tudo. Ouve Naná, ouve Ayrton, ouve Dom 1, ouve Paulinho, ouve Papete, ouve Oswaldinho, ouve todo mundo.
sonzeira, muito legal, hein? Curtiram o som, gente? Curtiram? A minha pergunta é o seguinte, qual que é o seu processo de criação? A gente falou, só para que vocês entendam quando eu falo de processo de criação e da pergunta que eu estou fazendo aqui, porque ele já falou sobre criar a partir da técnica, do conhecimento e tal. Então aqui a gente está colocando a percussão numa outra dimensão. A gente, quando a gente citou esses exemplos, a percussão, além de técnica, é criatividade. A técnica é fundamental, porque a técnica é a base para você tocar. Se você não tiver técnica, não vai conseguir tocar. Mas a criatividade é o grande diferencial da percussão. É o que causa esse efeito nas pessoas de assistirem uma live sobre percussão. E esse é o grande barato. Então é criativo, os timbres são diferentes, tem muitos timbres e tal. Então, uma pergunta, a primeira que a gente falou, sobre o seu processo a partir do seu conhecimento do ritmo samba. Então eu começo aqui com paradiso, depois eu abro para cá, aqui, não sei o que, papapá. Isso é uma coisa. Outra coisa, o Betinho é um percussionista extremamente criativo e é um cara que se especializou em trilhas e sonoplastia para teatro, né? Correto? E fez muitos musicais, faz muitos trabalhos, faz contação de história, faz muitas coisas que são interessantes. E nesse caminho, eu acho que a criatividade é muito importante. Então, assim, a minha pergunta, já usando essa ideia dos efeitos sonoros, da sonoplastia, qual que é o seu processo de criação? Tá. Aí a gente saiu da técnica, mas o seu processo de criação. Como que você pensa quando você vai criar um groove ou uma sonoridade? Fala o seu lugar, você vai mostrar o seu set aí, que tem umas coisas incríveis aí de sons, né? Como que é o seu processo de criação na percussão? Tá bom, é complexo, mas vamos lá, porque cada hora você vai escolher um caminho de start, né, de começar. Eu gosto muito na música africana, a música africana é rítmica aditiva, ou seja, você vai de células pequenas e você vai juntando, que é o contrário da música ocidental, que você tem a célula grande e você desmembra. Na música africana, é rítmica aditiva, então são frases pequenas que você vai juntando, né? Outra coisa, depois eu vou até exemplificar essa coisa da rítmica aditiva. Você tem, quando você vai gravar, principalmente choro, samba, mesmo baião, eu sempre começo pelo instrumento que tem semicolcheia, ou seja, o pandeiro, o triângulo, né? Porque isso vai te dar, a semicolcheia te dá a precisão. Se você começa pelo surdo, você vai ter um espaço grande entre as notas. Então, preferencialmente, gente, sempre ponha o pandeiro, o triângulo, o shake, põe antes, porque se você colocar depois, qualquer oscilação que tiver vai ficar muito claro, principalmente pandeiro. Se você coloca as outras coisas antes e vai colocar o pandeiro depois, para acertar é um inferno. E se a música for sem metrônomo, nossa senhora, cara, é um desafio. Betinho, vou te pedir, tem muita gente que não é percussionista que assiste as lives e acompanha sempre, e aí fica uma curiosidade a respeito do que a gente está falando. Tá. Já que você falou da parte teórica, dá um exemplo, ou solfejando, ou algum instrumento, que você falou das semicolcheias, para que as pessoas tenham uma ideia do que você está falando. Para quem não é percussionista, lógico, né? Você falou das Faz o semicolcheias. seguinte, o que eu digo de semicolcheia é o seguinte, faz só a marcação do tempo aí, o que seria o surdo. Surdo. Manter o beat preciso só com essa marcação é muito difícil. Porque uma nota demora para vir a outra. Agora, se você tem essa condução aguda, mais lento, então, mais difícil.
quanto mais lento, mais difícil. Então, sempre que vocês forem gravar, põe primeiro um instrumento de semicolcheia ou o triângulo, né? Porque aí as notas entre a cabeça de um tempo e o outro estão mais próximas. Então, isso aqui é difícil. Já fica mais fácil. Muito mais fácil. Entendeu? Então, assim, para quem não conhece de música, isso aqui seria uma semínima. É só a cabeça do tempo. 1, 2, 1, 2. Isso aqui é colcheia. 1, 2. Tem 2 batidas para cada tempo. 1, 2, 1, 2. Semicolcheia. 1, 2, 1, 2. Porque mesmo que você estude com metrônomo, cada dia você está diferente. E quando você vai tocar com mais pessoas, uma está diferente da outra. Não tem como você estar igual. Um dormiu mais, outro dormiu menos, está cansado, outro está estressado, outro brigou com a mulher, outro filho está doente. Então, não tem como ser o beat individual de cada um. Por isso existe o maestro. Por isso existe o metrônomo. É uma referência externa para que todos entrem na mesma frequência. Na verdade, a mesma frequência cardíaca, a mesma respiração. Porque música é respirar junto. Uhum. Então tem que respirar. Rítmica aditiva. Semicolcheia antes. Uhum. E aquela outra eu vou responder depois. Uhum. Né? Aí tem outras coisas, quer dizer, a utilização de instrumentos com sonoridades diferentes, né? Pandeiro caixa, pandeiro timbales, né? Mostra pra galera um pouquinho desses sons que tem aí atrás, ó, que aí... que eu estava falando da sonoplastia, né? Então, quando você... A sonoplastia, quando você vai fazer efeitos, e no cinema chama Foley. Se vocês tiverem paciência e ver a ficha técnica de qualquer filme, tem lá, Foley. E sempre são 2. Então, tudo no cinema é de mentira. Nada é captado. Com exceção que a proposta seja essa. Mas é assim, o cara atende o telefone, é um cara que tem uma tela enorme na frente dele, ele está assistindo aquilo, o cara pega o telefone, ele pega junto, o cara anda, ele anda junto, né? Isso aqui. O cara entra no mar, tem o barulho da água, tudo no cinema é tudo mentira. Né? O Indiana Jones correndo da bola, tudo aquilo é mentira, porque não tem bola atrás dele, tem ele correndo, um chroma key atrás. Chroma key é aquela tela verde. Tudo é projetado depois. Então não tem o corredor, não tem a bola, o passo dele, aí tem a música que dá um suspense. Aí quando você começa a pesquisar isso, que isso é sensorial, não é racional. Nem sempre o som verdadeiro é mais legal do que o som que você cria. Eu falei do Reco, né? Isso aqui é uma latinha de filme. Nem existe mais, porque agora eu tô digital, não existe mais a latinha de filme. Eu tenho um estoque lá. O som que vocês estão mais acostumados é isso aqui. Tudo quanto é desenho animado. Tinha, novelas tem. É a pulseira do Senhorzinho Malta, ou quando tem uma coisa cômica, uma latinha de filme, que pode virar uma gogô. Em estúdio, principalmente, isso é muito legal, porque te dá recursos. Então são coisas simples, por exemplo, estourar garrafa de champanhe. Você tem que fazer o som daquilo. Você não vai ter que estourar uma garrafa de champanhe que você não tem como controlar a rolha. É uma seringa. Legal, muito legal. Você não tem, como é que você vai pegar a garrafa mesmo e fazer? Não dá para captar ao vivo, porque ao vivo tem todo o som externo. Então você usa uma seringa. Aí, pronto. A garrafa e o enchendo. Muito bom. O que mais temos aí? Todo mundo conhece a história do trovão com a chapa de Flandres, folha de Flandres, famosa.
Tem outras possibilidades. Uma que eu gosto muito é isso aqui, ó. Isso aqui é uma bexiga, tem arroz e feijão aqui dentro. O feijão dá o trovão e o arroz dá a chuva. Muito legal. E o que acontece é que, na verdade, você pode colocar isso num som. Uhum. Você está fazendo um clima, você está, né? É um som naná, né? Mas você tem que fazer uma textura numa música. Cadê o outro? Às vezes você não tem o que é o normal. Então, a famosa, o cavalinho feito com coquinho. Uhum. Aí não tinha. Eu cheguei lá para fazer a peça, cadê os coquinhos? Não estavam. Eu quebrei a caixa do óculos. Aqui é melhor. Porque a ideia é a caixa acústica. Uhum. Então eu quebrei a caixa de óculos, aí botei para ficar, era infantil, então para ficar... Normalmente é feito com coco, né? Feito com coco que você corta. Uhum. E aí, dá para voltar tudo isso para trás. Você pode colocar isso num som. Você está querendo uma sonoridade diferente, você quer criar uma coisa diferente, que não o instrumento em si. Uhum. Né? Aquele som que a gente fez antes, eu estava tocando o carrom, aquele afro lá, com dedal. Uhum. E depois eu troquei para a maneira de dedal, aí passei por talking drum e depois voltei para o carrom usando a mão. Mas a primeira era com dedal. Tá. Protegi, botei uma fita para não perder o grave, porque senão é o metal contra a madeira. E aí você tem uma outra sonoridade, que é que na verdade que vai fazer o diferencial. A pessoa vai te chamar porque você pode pegar uma coisa e fazer uma sonoridade diferente, né? uma estratégia diferente. Uhum. Mesmo com instrumento, às vezes o mesmo instrumento tradicional, mas você usa de um outro jeito. Usa de outro jeito. Ou outras coisas esquisitas, né? Tipo o reco que você faz. Isso aqui pode entrar no meio de um som. Sim. O som tem um clima, a harmonia vai para um outro lugar, abre, né? Que você vai tirar a condução. Não tem condução, é ad lib, tudo tá uma coisa. Mas precisa de tensão, porque a harmonia é tensa, você pode usar aqui. Então, a pergunta do Márcio Franco, que é percussionista da banda Electro Cooler, que é o marido da minha queridíssima, minha irmãzinha Thaís, já, uma pessoa que eu adoro. O Márcio também é uma pessoa muito querida, e o Márcio está sempre ligado aqui na gente, e fez uma pergunta que é o seguinte: o que vocês acham do uso da tecnologia, percussão eletrônica, computador, para a construção de sonoridades, seja em gravação de trilhas ou em apresentações? Então, para fazer essa pergunta para a gente, eu vou convidar aqui o nosso terceiro elemento das lives, né? Nós temos 4 elementos aqui, e o nosso terceiro elemento, que sempre aparece na hora H, que é o Vinas, que é percussionista também. Vinas, chega aí. E aí, Vinas, começa. Cara, vou passar a experiência aqui do estúdio, que eu faço bastante. Faço vídeo publicitário, faço filme, faço sonoplastia, faço tudo. Eu uso tudo. O que precisar usar, por exemplo, se tem que ter ritmo, que eu tenho que seguir alguma coisa, como o Betinho falou, eu tenho a imagem, eu tenho o vídeo para seguir, eu vou tocar. Se eu quero usar alguma coisa que é só de fundo, como o Betinho falou, não tenho que acompanhar, eu só tenho que preencher, às vezes eu pego pronto, mas é mais por praticidade. Pega das libraries. Pego das libraries. Por exemplo, quem gosta disso, procura. A BBC disponibilizou a biblioteca deles inteira de sons gravados realmente. Então você tem assim, o trânsito em Curitiba, é em Curitiba mesmo, foi lá em Curitiba. O trânsito em Dubai, o trânsito o quê? Passarinho, elefante, o que você imaginar. Tiro de escopeta, E tem a escopeta, né? Tem a marca da escopeta, tem não sei o que. Então, É verdade, eu tenho isso. O que o Vinas está falando é que é legal fazer essa mistura, ter esse bom gosto para misturar. Por exemplo, eu acabei de gravar uma música aqui e tinha uns sons de passarinho. Era uma floresta com sons de passarinho. Assim, foram 20 canais de gravação com som de passarinho.
Né? Então, assim, eu tenho desde a biblioteca, da library lá aberta, então tem o grilo, tem no fundo, tem aquele som de mato, e tem coisa que eu queria marcada no ritmo da música, acompanhando o bumbo, acompanhando o caixa. Eu fiz daí com pio, vários pios, vários canais, e vou somando. Você vai somando camadas e camadas, né? O que você acha, Betinho? É o seguinte, até você preciso, em 2014, eu tinha muito pouca vontade de usar qualquer coisa eletrônica. Meu negócio era ao vivo, era tocar, era fazer. Mas, como a gente disse, eu estou fazendo contação de história há muito tempo. E em 2014 eu fui fazer um show lá no Souza Lima e tinha um percussionista que na verdade é espanhol, mas mora na Alemanha, quis ter uma aula de pandeiro, que gostou e tal. Ficamos 2 dias conversando e ele falou, tem o meu canal no YouTube. O cara é fenomenal. E quando eu fui assistir os vídeos, ele usa um instrumento chamado Wave Drum. A gente Eu me apaixonei de tal forma, para variar eu estava sem dinheiro, mas mesmo assim, né? Mas eu fiquei tão encantado com os recursos que eu saí, desci, estava descendo a Cardeal, entrei na Teodoro, entrei na loja e comprei um ID. Tinha pouquíssimos no Brasil ainda. O cara da loja, ninguém sabia mexer ainda. Porque me abriu uma possibilidade de ordem prática. Então, tem um espetáculo e por conta disso eu acabei sendo indicado para prêmio. Nunca teve indicação no prêmio, chamava Prêmio Fenza, depois ficou Fenza Coca-Cola, agora chama Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Juvenil. É uma premiação bem importante. E em 2014, pela primeira vez, foi indicado uma sonoplastia. Tanto é que eu acabei concorrendo no prêmio especial, eu fui finalista, mas aí concorri com 2 grupos, né? Porque não tinha onde colocar. Porque se me abriu, eu sozinho, né? Quando você está com 2, 3, você ainda pode fazer, né? A coisa do Foley, né? Você pode, sozinho, eu e uma atriz, eu tinha que ter uma possibilidade grande. E também para viajar, você não pode levar muita coisa, não tem como. Então, que eu usei o Evidão. Isso foi uma mudança radical na minha vida. Então, assim, quando você está fazendo, que nem o Vinas, que faz em estúdio e tal, você tem essa possibilidade, dá para pensar um pouco mais, dá para usar. Ao vivo não dá para pegar esses timbres, por exemplo, da BBC e colocar, porque é muito perigoso. O que me encantou no Wave Drum é que é uma pele. Então você tem o tátil, né? Você tem efeitos, você faz o vento, você aumenta, diminui. Isso me aproximou do real, né? Do ao vivo. Isso me encantou. É uma pele, não é borracha, né? Não é um pad, é pele. E isso me encantou. Aí eu botei dentro do set, acabou assim, viagem muito complicada, eu cheguei a levar só ele. Uma caixinha só de efeito pequenininho e eu fiz tudo com ele. É muito legal, eu também tive uma experiência parecida com você, mas foi mais lá atrás. Em 97 eu fui morar no Japão e eu tinha muito preconceito, assim. Eu usava até uma DMX na época, que era, às vezes eu usava uma programação de ritmo, uma drum machine, né? Enfim, usava para fazer uma base para poder tocar em cima. Depois que eu vi o Naná fazendo um disco, que é o... Quem vai lembrar? Um disco de capa branca, Bush Dance, que foi um disco que ele fez umas experimentações com bateria eletrônica. Praticamente ele tocando percussão, cantando e a bateria eletrônica. Aí tem os sons Peter Scherer, que é um tecladista, o Arthur Lindsay, e um time ali com ele muito reduzido e o som rola tudo ali. E era um disco mais pop, né? E ele usava uma Lean Drum e uma TR-808, que é a Lean Drum. Então, quando eu ouvi aquilo, eu pirei. Eu sempre gostei muito de som eletrônico. Eu sempre gostei muito das produções do Brian Eno, que usa muito isso. Talking Heads usou muita coisa eletrônica também junto. Mas programado, né? Programado, é. Quando eu fui para o Japão, eu tinha a oportunidade de ir quase todos os dias numa loja e tinha uma bateria, uma TD5, que foi, se não me engano, a primeira da Holland, que era uma bateria mesmo. E aí tinha uma bateria onde eu falei assim, vou sentar aí para fazer um som. E sentei e comecei a tocar um samba, um baião, e aí começou a japonesada a juntar, virou um workshop. E eu comecei a ir nessa loja todos os dias.
para experimentar aquele instrumento, mas assim, falar, eu tô aqui de bobeira, vou passar na loja, vou tocar um pouco e uma galera vai assistir, aí ficava lá tocando e tal. E eu sei que no primeiro mês eu enlouqueci, peguei uma grana que eu tinha ganho de shows extra e fui lá e comprei essa bateria, uma TD5, depois uma TD7, e aí eu comecei a pirar comprei uma SPD11 também na época e tal, e comecei a pirar nesses sons eletrônicos, nessa mistura, né? E aí, logicamente, comecei a ouvir os caras que usavam isso. Hoje eu uso Loopstation, não Loopstation, um Jamman, né? Que eu também uso para voz, para fazer repetição. E aí eu tenho um set legal, assim, de eletrônica. Eu uso a Wave Drum, que é uma azulzinha, né? Que Eu tenho uma preta. Eu tenho a azulzinha que tem todos os timbres, tal. Tem uma vermelha, tem a cinza, que é mais simples. Essa que tem, é o meio universal, assim. Gosto muito, como gosto da HPD10, eu tenho a 10 ainda, a SPD, que é um sampler, a SPD30, enfim. E eu comecei a usar muito no meu set, junto com a percussão. Às vezes disparar um loop, alguma coisa, ou os timbres, que é isso que você falou. Realmente tem coisa que você não vai ter, por exemplo, você tem que ter um som de taiko. Como é que você vai levar um taiko? Uma coisa assim, foi até eu estudei com o Betinho, para quem não sabe. Ele abriu a cabeça assim, para usar coisa no pé, essas coisas. E um pouco depois que eu estudei com o Betinho, eu fiz parte de uma banda de disco. E daí, banda de disco o tempo inteiro, né? E daí o pessoal fala, pô, mas eu preciso das palmas, eu preciso não sei o quê. Com a TD5 que eu tenho também, eu abri tudo no pé. E daí dava para programar, a música tal é tal programação, e pá, com a palma no pé, tchaca, tchaca, e abrir, fazia tudo. Então, assim, se você sabe usar e você começa a explorar, o universo é muito imenso, grande. Muito grande. Às vezes a coisa do espaço, eu comprei aquele da Korg, aquele DM2. Sim. Cara, eu tô usando na peça, porque você vai aí, onde é que você vai? Não dá, o espaço... Às vezes não dá para levar. No teatro CCBB, lá o palco é micro, já fica todo mundo assim. Cara, vai nele, vira o bumbo e pronto, acabou. Então, galera, é mais um recurso, é mais um instrumento. Márcio, acho que respondeu sua pergunta, né? Qual que é o seu pulo do gato? Bom, tem aquela pergunta que é parecida, que é como constrói. Agora é o seguinte, eu comecei minha carreira, né, no chorinho. E isso me levou a um determinado raciocínio, que é um raciocínio melódico. Melódico harmônico. Quando você toca choro, você está colado na melodia. Então, mesmo um percussionista que está colado na melodia, o desenho rítmico da melodia é o que vai te dar as ideias de fazer alguns acentos, você vai acentuar junto com a melodia. Então, é isso. E o que eu falei um pouquinho antes também, que já eu falei, vou quase responder a próxima pergunta, que é você prestar atenção na harmonia. O que é aquela, não qual é o acorde, se é um Jesus, não. O que aquele acorde está causando? Porque quando você pensa um acorde, não é qualquer coisa. O cara que vai fazer harmonia não vai colocando qualquer coisa porque ele... Não. Os intervalos causam sensações diferentes. Uma segunda é uma coisa que incomoda, uma terça relaxa e assim por diante. Quando você tem os acordes, é isso potencializado. Um acorde maior te dá uma sensação, um acorde menor te dá outra sensação, um acorde aumentado, outra sensação. Para quem não sabe, por exemplo, que não é músico, né? Você tem um acorde, 3 notas, um acorde normal. A tônica, a terça e a quinta, né? Dó, mi, sol. Tem uma coisa que chama inversão. Então, em vez de você fazer dó grave, mi mais para cima, o sol mais para cima, você inverte. Você põe um mi grave, mi para baixo. São as mesmas 3 notas, só que a sensação já é completamente diferente. Então, tudo que a harmonia pensa vai te levar para algum lugar. A harmonia, melodia é mental. A harmonia é sensorial. Então, ela vai te causar sensações que vão te levar para isso. O meu pulo do gato eu colo na melodia e na harmonia. E aí eu vou escolher, vai mudar, vai para o B, eu vou tirar um determinado instrumento, ou vou colocar um outro, vou trocar, vou fazer uma dinâmica. E isso eu agradeço sempre ao choro. O choro é uma música de câmara e é absolutamente completa. Então, o meu pulo do gato colo na melodia. Legal, bacana. Então, o pulo do gato do Betinho Sodré.